Olá pessoal, tudo bom? Vamos assistir mais uma aula de Química. E no final do vídeo, não esqueça de dar o seu like. Abraços! Bom pessoal, nós vamos ver agora a continuação de soluções, em particular os casos de diluição e de mistura de soluções. Começando por diluição de solução, em que nós vamos aplicar essa fórmula, em que nós temos a concentração inicial vezes o volume inicial vai ser igual a concentração final vezes o volume final. Atenção no detalhe. Essas concentrações aqui, tanto a inicial quanto a final, podem admitir as unidades de concentração que nós já estudamos, que é a concentração comum, que a unidade é grama por litro, a concentração em mol por litro, concentração em quantidade de matéria, né? E a porcentagem, aí massa por massa, massa por volume, tá? Tanto na concentração inicial quanto na concentração final. Então não precisa fazer mudança de unidade de concentração. Ambas têm que estar na mesma unidade. Concentração em grama por litro, mol por litro ou em porcentagem, certo? O volume também não é necessário passar para litro. A gente pode trabalhar com volume em mililitros, tanto de um lado quanto do outro da equação, ou seja, trabalhar em mililitros aí, tá? O importante é que estejam sempre na mesma unidade, mililitro e mililitro, inicial e final, beleza? Então o problema aqui diz o seguinte, que 200 ml de solução 5 mol por litro de ácido nítrico foram diluídos com água destilada, até obter uma solução 2 mol por litro. Qual é o volume da solução final? Então, é um problema simples de diluição. Como o nome já sugere aqui no próprio problema, já vem lá, diluídos. Então, já é uma indicação do problema que envolve diluição. Outra coisa também que a gente pode perceber que foi acrescentado, às vezes vem dizendo diluídos, então foi acrescentado água, né? Então, a diluição nada mais é do que acrescentar solvente. Então, a gente vai acrescentar solvente em uma solução, de modo que a gente vai alterar a concentração desta solução. É o que está acontecendo. Então, nós temos que concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. A concentração inicial. Então, vamos lá. Diz que 200 ml de solução 5 mol por litro foram diluídos, ou seja, acrescentaram água, até chegar a 2 mol por litro. Então, a concentração inicial é de 5. E que tinha um volume de 200 ml. Repara que mesmo a concentração sendo em mol por litro, eu permaneci com o meu volume em mililitro. Isso vai ser igual à concentração final, 2 mol por litro, vezes o volume final. Isso por quê? Porque eu deixei aqui mililitro? Porque quando eu vou poder cancelar as unidades de mol por litro da concentração inicial com mol por litro da solução final, da concentração final. Isso e vai sobrar como resultado o volume em mililitros. Então não preciso fazer essa transformação. Eu posso deixar em mililitros sem problema algum. Então, fazendo aqui os cálculos, o volume final vai ser igual a 1000, que é 500 vezes 200, 5 vezes 200, dividido por 2. Então, nós vamos ter um volume final, ou seja, a solução final vai ter um volume de 500 mililitros. Ou seja, ela foi diluída até chegar a um volume de 500 mililitros para obter essa concentração de 2 mol por litro. Beleza? Vamos para outro exemplo, outro probleminha aí. Esse aqui diz que os municípios onde foi detectada a resistência do Aedes aegypti, o largicida tradicional será substituído por outro por concentração de 10%, volume por volume, de um novo princípio ativo. Para evitar erros de manipulação, esse novo largicida será fornecido em frascos plásticos e todo o seu conteúdo deve ser diluído em água até o volume final de 1 litro. O objetivo é obter uma concentração final de 2% em volume do princípio ativo. Que volume de largicida deve conter o frasco plástico?
Então, eles deram frascos plásticos e tem que pegar esse frasco plástico e diluir. Diluir até o volume de 1 litro. Então, ele quer saber nesses frasquinhos qual é o volume presente, né? Então, caso de diluição. Só que agora quer saber o volume inicial, na verdade. Então, nós temos que a concentração inicial vezes o volume inicial será igual à concentração final vezes o volume final. A concentração inicial vale 10. Eu quero saber o volume do frasco, que é o volume inicial. A concentração final vale 2, porque ele tem que ser diluído até chegar a 2%, para um volume de 1 litro. Ou seja, 1 litro, vou trabalhar em mililitros. 1000 mililitros. Então, nós vamos ter que o volume inicial vai ser igual a 2.000 dividido por 10. Então, o volume inicial vai ser igual a 200 mililitros. Então, também questão tranquila, bem fácil de ser resolvida. Letra D, a resposta. A questão foi do Enem, tá? Bem tranquila mesmo, tá certo? Então, nós vimos diluição. A fórmula de diluição é uma fórmula simples, que a gente chama de fórmula do CIVI, que é a concentração inicial, volume inicial, é igual à concentração final, volume final. Então, bem direta, bem simples, tá? Só tomar cuidado nas substituições, que às vezes o problema ele é um pouco longo, e a gente pode se enganar, de repente fazer uma troca e tal, mas é só ter atenção, ler com calma, substituir os valores, que vai dar tudo certo. Então, vamos agora para os casos de mistura. As misturas de soluções. No caso, misturar vai ser juntar. A gente vai juntar uma solução com outra. E aí nós temos os casos de misturas, tá certo? O primeiro caso é quando nós temos o mesmo soluto. Então, eu tenho uma solução de um soluto e eu vou juntar com uma outra solução do mesmo soluto, tá? E nesse caso, a gente vai cair nesse tipo de fórmula, em que nós temos a concentração final vezes o volume final é igual a concentração vezes o volume da primeira solução, mais a concentração vezes o volume da segunda solução. Se houver uma terceira solução, concentração 3 vezes o volume 3 e por aí vai. Lembrando que o volume final é a soma dos volumes. Volume 1 e volume 2. Tá certo? Então, só tomar esse cuidado aí para não se confundir também. Tá? Então, vamos para o que interessa, para os problemas aí. Diz que misturam-se 50 ml de solução de 3 gramas por litro de ácido clorídrico com 150 ml de solução com 2 gramas por litro do mesmo ácido, ou seja, a mesma substância. Qual é a concentração da solução resultante? Ou seja, ele quer saber a concentração final. Então, não tem muito erro esse tipo de problema. Ele já dá uma certa dica, lá, misturam-se, né? Então, a palavra misturam-se já está indicando que é mistura de soluções. Então, é óbvio, mas é a dica que nós temos. Então, vamos lá. Concentração final, que ele quer saber, a solução resultante, vezes o volume final, vai ser igual a concentração 1 vezes o volume 1, mais a concentração 2 vezes o volume 2. A concentração final nós queremos, tá? O volume final vai ser a soma dos volumes, ou seja, 50 mais 150. Posso deixar em mililitros sem problema algum. Tá? Não vai alterar em nada a resolução da questão. Como eu falei, não posso ter mililitro aqui e um desses volumes 100 litros. Isso não é cabível. Tá? Tem que estar todo mundo na mesma unidade. A concentração 1 vale 3 vezes o volume, que é de 50, mais a concentração 2, que vale 2 vezes o volume de 150. Certo? Então, a concentração final vai ser igual a 150 mais 300 divididos por 200. Então, nós vamos ter que a concentração final
vai ser 450 dividido por 200. Então, nós temos uma concentração final, ou a concentração resultante aí, né, da solução resultante, de 2,25 gramas por litro. Como é que a gente pode saber se isso está certo, ou pelo menos o caminho está certo, né? Essa concentração final, ela tem que estar entre as duas concentrações dadas no problema. Então, nesse caso, 2,25 é maior do que 2 e menor do que 3. Está entre os dois. Tá? Então, é uma forma da gente saber para onde está tendendo a resposta. Então, estou no caminho certo. Então, a resposta é 2,25 gramas por litro. Beleza? Problema bem tranquilo, bem calmo também de ser resolvido. É só fazer com calma e prestar um pouco de atenção. Tá ok? Bom, nesse outro problema de mistura de soluções do mesmo soluto, né, diz que dissolvendo-se 24,95 gramas de sulfato de cobre pentaidratado em água suficiente para completar um balão volumétrico com capacidade para 200 ml e misturando a outra solução de sulfato de cobre pentaidratado 0,2 mol por litro de volume igual a 100 ml, pergunta-se qual será a concentração final da mistura. Bom, o primeiro passo aí é ver as unidades de concentração. Tá? Nós temos uma solução que já está em mol por litro, né? E a outra solução só tem a massa e o volume que foi preparado. Então, nós temos que transformar essa primeira solução para mol por litro. Então, o primeiro passo aqui, após a gente verificar isso, é determinar a massa do sulfato de cobre pentaidratado. Então, é a massa molar dele, né? Então, a massa molar do Cu é só 4 vezes 5 de H2O. Né? Então, calculando isso aqui, o cobre vale 63,5, enxofre 32, oxigênio 16 vezes 4. Esse sinal de vezes, só lembrando, a gente não vai multiplicar. Isso aqui vai ser uma soma. Então, vai ser mais 5 vezes a massa de água. A massa de água vale 18. Então, vai ser a massa do sulfato de cobre mais 5 vezes a massa de água. Calculando isso aqui, vai dar 249,5 gramas por mol. Ou seja, é quanto vale um mol dessa substância. Como a gente vai calcular a concentração em mol por litro, então eu vou passar essa quantidade de massa para mol. Então a gente usa a fórmula. O número de mol é igual a massa sobre a massa molar. O número de mol vai ser igual a 24,95 divididos por 249,5. Então, esse número de mol vai dar 0,1 mol. Então, esse aqui é o número de mol presente em 24,95 gramas. Vamos agora calcular a concentração. A gente sabe que a concentração em mol por litro é o número de mol sobre o volume em litro. Então, a concentração vai ser igual a 0,1 dividido pelo volume, que ele descompleta o balão volumétrico. Ou seja, vai colocar os 200 ml de água ali, dividido por 0,2. Então, nós temos que a concentração em mol por litro, né, que a gente quer saber, vai ser igual a 0,5 mol por litro. Tá ok? Bom, a partir daí, nós vamos agora calcular a concentração final da mistura. Então, como houve uma mistura, né, mesmo soluto, concentração final vezes o volume final vai ser igual a
concentração 1 vezes o volume 1 mais a concentração 2 vezes o volume 2. Concentração final, a gente quer saber. O volume final vai ser a soma dos volumes, ou seja, 200 ml de uma solução com mais 100 ml da outra. Então, 300 ml. A concentração da solução 1, nós calculamos, 0,5 mol por litro. Então, vai ser 0,5 vezes o volume, que é de 200. Ou seja, eu continuei com os 200 ml ali. Repara que os 200 ml só passei para calcular a concentração em mol por litro. Mas na mistura, eu não fiz a transformação. Eu permaneci. Mais a concentração 2, que vale 0,2 vezes o volume de 100. Concentração final vai ser igual a 0,5 vezes 200, que vai dar 100, mais 0,2 vezes 100, que vai dar 20, sobre 300. Então, concentração final vai ser igual a 120 dividido por 300. Certo? Então, problema tranquilo aqui, só fazer a conta. Concentração final vai ser igual a 0,4 mol por litro. Como é que eu sei que está certo? Basta ver os valores da concentração. Nós temos a concentração 1, que é 0,5, e a concentração 2, que é de 0,2. Então, 0,4 está entre os dois valores, então está certa a resposta. Letra A. Tá certo? Então, problema que envolveu transformação, né? No caso, unidade de concentração. Tivemos que descobrir a concentração em mol por litro, primeiramente, tá? E depois calcular a concentração final através da mistura de soluções. Beleza? Vamos agora a mais um tipo de mistura de solução. Bom, pessoal, agora vamos ver casos de mistura de soluções, nesse caso com solutos diferentes e sem reação química. Tá? Então, é um caso de diluição. Nesse caso, em que nós temos solutos diferentes, em que não ocorre uma reação, vamos trabalhar com a fórmula da diluição. Beleza? Vamos para o exemplo lá. Então, misturando-se 100 ml de solução aquosa 0,1 mol por litro de cloreto de potássio com 100 ml de solução aquosa 0,1 mol por litro de cloreto de magnésio. Qual serão as concentrações de íons, potássio, magnésio e cloreto na solução resultante? Então, ele vai misturar o cloreto de potássio com o cloreto de magnésio e quer saber a concentração dos íons presentes. Tá? Então, como eu falei, é um caso de diluição. Então, vamos começar escolhendo uma substância. Vou começar primeiramente pelo cloreto de potássio. Tá? Vai ser a minha primeira referência aí para resolver os cálculos. Então, se é um caso de diluição, nós sabemos que concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Partindo daí, a concentração inicial vale 0,1, o volume inicial é de 100 ml, vai ser igual a concentração final vezes o volume final, que também vai ser 100 com mais 100, 200 ml. Então, a concentração final vai ser igual a 10 dividido por 200. Então, nós vamos ter uma concentração final de cloreto de potássio igual a 0,05 mol por litro. Tá certo? Então, concentração final do cloreto de potássio.
Pô, mas como é que eu sei que é um problema que não tem reação química? Porque, primeiramente, são dois sais. Tá? Já começa a desconfiar daí. Cloreto de potássio e o cloreto de magnésio. E nós temos íons em comum, que é o íon cloreto. Então, numa reação, a gente sabe que tem que ter a troca de espécies. Em particular, que como são compostos iônicos, vai ter a troca de íons. Mas o íon trocado é o mesmo, é o cloreto. Então, não vai ter reação. Tá? Vamos fazer logo aqui para o cloreto de magnésio. Então, tomando ele como referência, a mesma fórmula, concentração inicial, volume inicial, é igual a concentração final, vezes o volume final. A concentração inicial dele vale 0,1, o volume inicial vale 100, concentração final nós queremos saber, e o volume final, a soma dos volumes, que vai ser 200. Ou seja, o mesmo cálculo do outro, coincidência. Concentração final do cloreto de magnésio após a mistura, né, a parte dele dentro da mistura, vamos dizer assim, é de 0,05 mol por litro. Tá, beleza, já temos as concentrações finais de cada espécie aí. Vamos agora determinar o número de íons presentes na solução resultante, a quantidade de íons, né, presentes na solução resultante. Então, vamos pegar o cloreto de potássio. Então, o primeiro passo é a gente fazer, como é uma solução aquosa, vai ocorrer a dissociação de íons. Então, vai formar o potássio mais K+, mais o Cl- e o cloreto. Tá? Como é que eu sei que é o potássio mais? O potássio do grupo 1 tem carga mais 1, né? E o cloro do grupo 17 vai ter carga menos 1 para atingir a estabilidade. Então, é a formação desses íons aí. Então, o primeiro passo, dentro dos cálculos aí, né? Vamos ver esse trecho aí, vamos ver a concentração. Do cloreto de potássio, nós achamos 0,05. A proporção dessa dissociação vai ser 1 de cloreto de potássio, formando um íon potássio e um íon cloreto. Então, proporção de 1 para 1 para 1. Como eu tenho 0,05 de cloreto de potássio, e a proporção é a mesma, eu vou ter 0,05 de potássio e 0,05 de íons cloreto. Então, a proporção é a mesma. Nesse caso, só foi apenas a repetição também de valores por serem proporcionais de forma igual. Tá? Vamos agora ver para o cloreto de magnésio. O mesmo critério. Vamos pegar a substância, cloreto de magnésio, vai dissociar. Vai formar o magnésio 2+, porque ele é do grupo 2, então forma íons 2+, mais o cloreto. Dentro da reação, dessa dissociação, nós temos um de magnésio, um de magnésio, 2 de cloro, então vou ter que equilibrar aqui formando 2 de cloreto. A partir disso, vou agora ver em termos proporcionais, né, a quantidade. A solução cloreto de magnésio vale 0,05. Como a proporção aqui é de 1 para 1 para 2, então para calcular o magnésio, como é de 1 para 1, então aqui vai ser 0,05. E de cloreto já dobra. Então vai ser o dobro do que eu tenho, 0,1 mol por litro. Dentro disso, nós já temos as proporções, né? E a quantidade dentro dessas proporções. Podemos agora calcular a concentração desses íons. Já foi calculado, na verdade, né? Então, fazendo a resposta final, íons potássio vai ser igual a 0,05 mol por litro.
íons magnésio será igual a 0,05 mol por litro. E íons cloreto. Íons cloreto, eu vou somar o que eu achei dentro da primeira dissociação, o que eu tenho na segunda dissociação. Então, 0,05 com mais 0,1 vai dar 0,15 mol por litro. Tá? Então, essa é a resposta para a questão. Então, tomar cuidado, lembrando sempre de dissociar e fazer o equilíbrio. Tá? O caso é simples de diluição, nós já vimos diluição no início, né? Então está havendo uma repetição aí, o cálculo também é simples. O maior cuidado é fazer a dissociação das substâncias, né? E ver essa proporção quando aparecer. Tá beleza?